Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora conversar um pouco sobre funções afins. A gente vai abranger agora um pouco mais sobre determinados assuntos de funções. E nós temos alguns tipos de funções, né, que são fundamentais, vou dizer assim, na matemática que a gente possa analisar. E é o que eu listei alguns. Por exemplo, função constante, pessoal, é uma função, o f de x é igual a um número, é uma constante, né? F de x igual a 5, ou f de x igual a menos 10, que não tem a variável. Então, uma função constante é bem simples, perfeito? Uma função afim é uma função o quê, pessoal? É uma função do primeiro grau. O primeiro grau é que só tem a variável elevada a 1. Por exemplo, f de x igual a x, que é uma identidade, ou f de x igual a 2x mais 5, perfeito? Quer dizer, que só tem a variável x e elevada a 1, né? Que não tem nenhuma outra variação do x. A função quadrática, pessoal, por sua vez, é uma função do segundo grau, né? Quer dizer, é a variável x ou outras variáveis qualquer, mas o maior grau dentro dessa função é o quadrado, né? 2x quadrado mais 3x mais 5 é um exemplo, né, de uma função quadrática, ou f de x igual a x ao quadrado, é uma outra função quadrática, perfeito? Uma função polinomial, por sua vez, é uma função, né, com um grau maior, né, ou até 2, 1, como são as funções afins e quadráticas. A função polinomial pode ser uma dessas, ou aumentando, né, para outros graus, como por exemplo um f de x igual a x à décima, por exemplo, menos 3x à quinta, mais 2x ao cubo, e assim sucessivamente, perfeito? Então, beleza. Aí, nós encontramos dentro dessas funções outros tipos de funções que também são importantes dentro da matemática e que a gente vai estudar ao longo do nosso do curso, né, de ensino médio e de todas as outras situações de matemática. A primeira delas, pessoal, é a função modular, né, que trabalha com um valor absoluto de um determinado número. Por exemplo, f de x é igual a módulo de x mais 1, por exemplo. Aqui ele quer saber o quê? Quer trabalhar com o módulo desse valor, né? Ou f de x igual a módulo de 2x, por exemplo. Né? Então, trabalha com valores absolutos dentro de x. Então, são os valores que vão se transformar nos números absolutos, né? Aqueles valores positivos, perfeito? Uma função exponencial, por sua vez, pessoal, trabalha com a variação do f de x igual a um número qualquer, por exemplo, 2, elevado à variável, né? A variável x. Eu digo x aqui, mas pode ser f de a, f de b, f de n, f de qualquer variável que você denominar. Por exemplo, f de b, né? Bzinho, é igual a 3 elevado a 2b. Isso aqui é uma função exponencial, perfeito? Por sua vez, a função logarítmica trabalha, né, com logaritmos, de forma geral. Então, vamos lá. Aqui nós temos a função f de x igual a log de x na base 2, por exemplo, ou f de n, né, igual, sei lá, um exemplo, log de 2n na base 4, por exemplo, perfeito? E as funções trigonométricas, por sua vez, pessoal, são funções, né, que trabalham com valores como seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante, que são círculos trigonométricos, né, que a gente analisa. Então, f de x igual a seno de x, ou f de x igual a cosseno de x, perfeito? Então, são esses valores que trabalham com funções trigonométricas. Então, vamos falar um pouco da função constante, pessoal. Uma função é dita constante, beleza? Quando a sua imagem, né, contém apenas um elemento. Pô, simples, né? Quando o número na verdade, como eu já tinha falado anteriormente, quando a função assume somente o número, não tem variável, né? Nesse exemplo que nós temos aqui do gráfico, o f de x igual a 2, perfeito? Quer dizer, para qualquer que seja o valor de x, o f de x, quer dizer, o f de x a gente sabe que é igual a y, né? Ele vai assumir que é 2, perfeito? Então aqui nós temos um intervalo onde de x variando de menos infinito até infinito, nós temos o y valendo 2,
Beleza, né? É uma reta paralela ao eixo x, perfeito, né? Com a unidade de diferença igual a 2, está lá em cima, e que intercepta o eixo y no ponto 0,2, ou também no 1,2 ou no 2,2, perfeito? Aqui, por exemplo, aqui é 1,2, tá? Aqui é 1,2, aqui é 1,2, perfeito? E aqui é o 2,2, perfeito? E assim sucessivamente, né? Aqui é o 2,2, tá? Beleza, né? Então, bora. Uma função afim, por sua vez, é uma função definida, né, de reais em reais, e é quando existem dois números reais, a e b, tal que f de x é igual a x mais b. Perfeito? Essa função aqui, ó, f de x é igual a x mais b. Perfeito? Importante a gente determinar aqui que esse a é denominado coeficiente, tá? Coeficiente angular. Importante, tá? Quando a gente falar no primeiro grau coeficiente angular, é o valor de A. E o valor de B é um outro coeficiente, é o coeficiente, pessoal, linear. Perfeito? Bem tranquilo. E aqui nós temos um exemplo, tá? De um gráfico de uma função linear, onde o valor de A ou coeficiente angular equivale a 4 e o coeficiente linear ou B equivale a 1. Perfeito? É uma função crescente, tá? É importante de analisar isso. O f de x igual a 4x mais 1 é uma função crescente devido a o valor 4 ser positivo, tá? Positivo. Então, para qualquer que seja o valor de A, se ele for positivo, é crescente. Perfeito? E se o A for negativo, então ele vai ser decrescente. Perfeito? De boa, né? Então aqui nós temos uma função crescente do menos infinito, variando até mais infinito no valor de x. Perfeito? Perfeito. Então, outras funções importantes do primeiro grau, né? Que são alguns casos particulares, que é a função identidade e é uma função linear. A função identidade é uma função, tá? F de x igual a x. Perfeito? Isso aqui é uma função identidade. Essa função identidade é bem simples, perfeito? E a função linear, por sua vez, é uma função que tem somente o ax, tá? Não tem o b. Por exemplo, f de x igual a 2x, ou f de x igual a 3x, e assim sucessivamente, que não tem o valor de b, né? Que na verdade o valor de b é igual a zero. E por sua vez, nós temos a função afim, né? Com o seu estudo dos coeficientes, tanto angulares quanto lineares, como já falei anteriormente. O f de x é igual a x mais b. Perfeito, pessoal? A x mais b. O b a gente sabe que é denominado coeficiente linear. E o a é denominado coeficiente angular. Esse coeficiente angular, pessoal, é o que está aqui embaixo, é o que mostra a variação, né, que ocorre no y dividido pela variação que ocorre no x. A variação que eu falo é o que? É pegar um valor, por exemplo, vou pegar aqui um suposto valor 3 e 1, e o x é 1 e 2. Tá? A gente tem o seguinte, aqui é um pouco mais de teoria, tá? Mas o a, coeficiente angular, vai ser o que? A variação. A variação é o que? É a diferença, tá? Do y, que no caso é 3 menos 1, perfeito? Dividido pelo x, que é quem? O x de 2, né? Que é o 2 menos 1. Então, 3 menos 1, 2. Dividido por 2 menos 1, 1. Então, nesse caso que eu mandei aqui, um exemplo específico, o coeficiente angular é igual a 2, perfeito? Essa é a variação entre eles. Isso aqui é importante a gente analisar, perfeito? Futuramente também eu vou analisar um pouco também a variação nesse ângulo específico, né? Que é aqui, ó, o que nós temos? Que a tangente, né, desse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, perfeito? Pode chamar de qualquer coisa. Tangente de alfa é igual a variação do y sobre a variação do x, tá? Por isso que a gente chama também, ó, coeficiente angular, variação ou inclinação da reta, perfeito? Vem daí também, beleza? Do tangente, perfeito? Então vamos embora. Aí nós temos então a equação da reta. A equação da reta, pessoal, é o seguinte: y
menos y0 é igual a o A, ou M, né? O A, vou chamar de A, que a gente está chamando de A, multiplicar o x menos x0, tá? Aqui nós temos o quê? A equação da reta, e a equação da reta, ele vai chegar a um valor que vai ser exatamente o quê? A função que nós queremos. Por exemplo, ele vai dar um ponto lá, um ponto específico, um ponto P de 1, 2, perfeito? Só um exemplo, tá? E ele vai te dar um ângulo lá, o A, né? Vai te dar o A, A igual a 3. Aí basta a gente calcular o y menos, o y0 vai ser o valor do y no ponto. Quer dizer, vai ser y menos 2 é igual a A, que ele vai dar 3, que multiplica quem? O x, que é o x próprio, menos x0, tá? Que é o ponto, que é o 1. Perfeito? Vai ser um exemplo, vai ser esse daí. Então, y é igual a quanto? Esse 2 vai para o outro lado positivo. Então, vamos lá. Fazer uma distributiva aqui, ó. 3 vezes x, 3x. Tá? 3 vezes menos 1, menos 3. Esse menos 2 vai para o outro lado, mais 2. Então, a gente vai chegar aqui. Vai chegar no y igual a 3x menos 1. Perfeito? Esse aqui é um exemplo específico. Ele poderia também não dar o coeficiente angular. Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar 2 pontos. Dando 2 pontos, ele pode pedir para você calcular a equação da reta, né? É simples. Vou pegar aqui um exemplo, A igual a 2 e 1 e B igual a 3 e 4, perfeito? Então nós temos aqui uma variação. A gente, como é que calcula a variação, né, angular? O A é simples, é y menos y0, tá? Dividido por x menos x0. É a mesma coisa aqui, ó, só que a gente está jogando aqui o x menos x0, está jogando aqui dividindo. Então isso aqui vai dar quanto? Y, vou pegar um deles, vou pegar o 1, por exemplo. 1 menos o outro, que é o 4, dividido por quanto? Por 2 menos o outro, que é o 3, né? Então vai lá, vai dar 1 menos 4, então vai dar menos 3 sobre menos 1. Então isso aqui vai dar 3, tá? Aí daqui daria para montar, né, a função, que vai ser o y menos um desses pontos. Vou pegar o b, tá? E o y de b, que vai ser 4, que é igual ao m, o a, quer dizer, que vai ser 3, x menos o x do b, que é 3. Perfeito? E aqui dá para a gente montar a funçãozinha, né, a equação da reta. Vou falar um pouquinho também, tá, de inequações da função afim, tá? O que seriam as inequações? As inequações, pessoal, seria o quê? Seria, por exemplo, x mais 2 menor que 0. Ou, exemplos, né? 2x mais 3 maior ou igual a 0. Ou 2x menos 5 menor que x mais 1. Isso aqui são exemplos de inequações, né? E como é que a gente vai resolver? A gente bota a variável para um lado e o numerais, né, o coeficiente para o outro. Então aqui vai ficar x menor que menos 2, perfeito? Nesse segundo exemplo, 2x mais 3 maior ou igual a 0, então fica 2x maior ou igual, o 3 positivo vai para o outro lado negativo, então fica menos 3. Aqui ficaria x maior ou igual a menos 3 sobre 2, beleza? E nesse último exemplo, o que daria para a gente fazer? Daria a mesma coisa, né? Isolar o x para um lado e o coeficiente, os números, né, para o outro. Então fica 2x, esse positivo mais x vai para o outro lado negativo, menos x, menor, esse menos 5 vai para o outro lado, mais 5, mais 1. Então fica 2x menos x, menor que 5 mais 1, 6, perfeito? Então aqui são as formas de inequações inexistentes, ou existentes, na verdade, para que a gente possa calcular. Beleza? Então vamos lá. Após isso, é importante também a gente falar sobre construção do gráfico de uma função afim. Perfeito? Então vou pegar aqui um exemplo. f de x igual a 2x mais 1. Perfeito? Um exemplo qualquer. Esse f de x igual a 2x mais 1, ou qualquer outra função afim, ele vai propiciar o quê? Vai propiciar uma reta, tá? Uma reta, um gráfico numa forma de reta,
tá? E não uma reta na horizontal, mas sim uma reta inclinada, perfeito? A inclinação é exatamente o coeficiente angular, que no caso é 2 aqui. E para a gente montar isso, basta a gente pegar dois pontos, e dois pontos formam uma reta. Eu costumo pegar, para fazer o gráfico, x igual a 0, para facilitar, né? Aí depois eu pego qualquer outro valor, né? Eu pego x igual a 2, por exemplo, tá? E a gente monta a função. Quando x igual a 0, a gente sabe que o f de x é igual a 2x mais 1. Para o f de 0, nós temos que vai ser 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Então, vamos botar aqui o valor de x e de y. Quando x vale 0, a gente sabe agora que viu que y vale 1. Mesma coisa aqui, o f de 2. É quanto? 2 vezes 2 mais 1. Perfeito? 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Está lá, ó. Quando o x vale 2, o y vale 5. Então, a gente bota lá, ó. Quando o x vale 0, o y vale 1. Então, vai ser esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que eu desenhei. Tá? Aqui. E o outro que ele falou é quando o x vale 2, o y vale 5. Então, quando o x vale 2 aqui, o y vale 5. Tá aqui, mais ou menos. Perfeito? Aqui o ponto. Então, o que a gente faz? A gente faz uma reta desses dois e vai embora. A ideia é fazer isso daqui. Perfeito? De boa, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Aí, agora são alguns exemplos que a gente pode fazer na hora de uma prova, de um concurso, ou para exercitar, propriamente dito, né? O gráfico da função f de x igual a x mais b está representado na figura. Então, ele vai te dar um gráfico, perfeito? E pede para calcular os valores de a mais b. Então, com gráfico, dá para a gente pegar alguns pontos específicos e jogar no valor de f de x, que é igual a y, e no x. E a partir daí dá para a gente determinar o a e b, né? Porque são duas variáveis, então duas equações, conseguimos resolver a situação. Então vamos lá. Então, ó, nesse primeiro ponto aqui, a gente percebe que aqui nesse ponto aqui que eu estou desenhando aqui, ó, a gente percebe que aqui o x vale 0 e o y vale 1. Perfeito? Então já tem um ponto. O outro ponto que nós temos é exatamente aqui, ó. Quando o x vale menos 2, aqui o y vai valer 0. Pronto. Então, com esses valores, a gente joga na função e a gente consegue determinar o valor de a e mais b, e b. E com isso dá para a gente calcular o a mais b. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa, f de x é igual a x mais b, né? Primeiro ponto, vou pegar aqui o primeiro ponto. Ponto 0 e 1, né? O x é 0 e o y é 1. A gente sabe que o f de x é igual a y. Então, isso tudo aqui é igual a y, perfeito? Então, lá, y é igual a x mais b, só para repetir, tá? Agora, sim, vamos substituir. O x vale 0 e o y vale 1. Então, 1 é igual a a vezes 0 mais b. A vezes 0, zerou. Então, b, que implica que b é igual a 1. Beleza? De boa, né? Tranquilo. Agora vamos pegar outro ponto. O ponto menos 2 e 0. Perfeito? Agora vamos analisar o seguinte. O menos 2 vale x. O y é o 0. Então a gente vai pegar a função de novo. Y é igual a x mais b. Onde tem x joga menos 2, onde tem y joga 0. Então vamos lá. 0 é igual a vezes x. Só que x menos 2. Então fica menos 2a. Beleza, né? A vezes menos 2, menos 2a. Mais b. Tranquilo? De boa, né? Só que eu esqueci de botar aqui, né? O b vale 1, a gente já tem o b. Mas vamos jogar o menos 2a para o outro lado. Vai ficar 2a é igual a b, que vale quanto? 1. Perfeito? Então, a vale 1. Esse 2 está multiplicando de um lado, vai para o outro lado dividindo. Então, o a vale 1 sobre 2. Perfeito? Então, basta a gente pegar o quê? A mais b. Que o a gente tem, tá aqui, ó. O a é 1 sobre 2 e o b vale 1. Perfeito? Então, fazer MC aqui de 1 e 2 vai dar 2. Perfeito? Então, embaixo dá 2, que é o MC. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. Então, 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 2, 2. Então, 1 mais 2. 2 mais 1 dá 3.
Tranquilo? Entendeu o que eu fiz aqui, né? De boa, então. Vamos embora. 3 dividido por 2. Tá lá, ó. Perfeito? Resposta letra C. Perfeito? De boa, né? Então vamos para o próximo exemplo. Se f de x é igual a x menos 1 dividido por x mais 1 mais 3x dividido por raiz quadrada de x mais 4, perfeito? É uma função. Ele pede para você determinar o domínio. O domínio é o quê? Quais são os valores possíveis que eu posso jogar no x para que exista a função, né? E como nós temos uma divisão de números ali, ó, x menos 1 dividido por x mais 1, a gente tem que analisar basicamente o seguinte: a princípio pode jogar todos os valores, porém tem um número ali que aqui, ó, o x mais 1 embaixo não pode dar zero. Então, primeira coisa que a gente faz, x mais 1 tem que ser diferente de zero, porque se for zero aqui, não vai existir essa função, esse número não vai existir. Então, x tem que ser diferente de menos 1, perfeito? Então a gente matou um ladinho ali da função completa, né? E a segunda função, a segunda parte, né, quando tem x menos 1 dividido por x mais 1, mais essa segunda parte aqui, ó, 3x dividido por raiz quadrada de x mais 4. Em cima, a princípio, posso jogar qualquer valor lá no 3x, negativo, positivo, zero, tudo faz. Mas embaixo não pode ser zero, como eu falei, e raiz quadrada, pessoal, só pode ser positiva, né? Então, vocês concordam comigo que x mais 4 só pode ser maior que zero? Porque tem que ser maior, porque tem que ser positivo, maior que zero é positivo, e tem que ser diferente de zero, não pode ser igual, tem que ser diferente, porque se for zero aqui, não vai existir, né? Isso quer dizer, se o x mais 4 for igual a zero, não vai existir, porque vai dar uma indeterminação, uma não existência da função, perfeito? Então vamos embora. Então x mais 4 tem que ser maior que zero, então x tem que ser maior que menos 4. Perfeito? De boa, né? Então aqui nós temos já a resposta. X maior que menos 4 e x diferente de 1. Vamos ver. Menos 1. Letra A, x maior que 4? Não. X menor que 4? Também não. X tem que ser maior que menos 4. Vamos lá. X menor que menos 4? Também não. X maior que menos 4? Opa! E x diferente de 1? Com certeza, né? Bateu. Bateu? Então a resposta é a letra D. Perfeito? De boa, né? Então bora. Próximo exemplo. Considere o gráfico a seguir de uma função real afim f de x. Então nós temos uma função. E essa função diz o seguinte para a gente, pessoal. Nós temos aqui uma função de primeiro grau, uma função afim, como já falou, né? Uma função real afim, f de x. Decrescente, percebe? Porque aumentando o valor de x, quer dizer, diminui o valor de y, então é uma função decrescente. Está descendo a reta. E ele vai dizer o seguinte: a função afim é dada por alguma coisa. E para a gente fazer isso, é a mesma coisa que a gente fez lá no primeiro exemplo. A gente pegar, como é a função do primeiro grau, é uma reta, pegando dois pontos determina uma reta. Então, com 2 pontos a gente consegue montar a função. Perfeito? Então vamos pegar a função aqui. Vamos pegar 2 pontos. 2 pontos muito fáceis. Aqui, por exemplo, o x vale 4. O y vale quanto aqui, pessoal? Vale 0, né? Aqui é a origem. Então vai ficar 4 e 0. Perfeito? x4 e y0. E aqui nós temos outro ponto também fácil. Aqui, ó, o x vale quanto aqui? O x vale 0. E o y vale, muito bom, vale 1. Perfeito? Então x vale 0 e y é 1. De boa, né? Tranquilaço, né, pessoal? Então vamos montar lá. A gente sabe que a função afim é o seguinte: f de x é igual a x mais b. Perfeito? E f de x, a gente sabe que quanto? Que é y, né? Então vamos embora. Vamos pegar o ponto, primeiro ponto 0 e 1 e vamos montar. O x vale 0 e y vale 1. Então vamos lá. 1 é igual a vezes, onde tem x, jogo 0, mais b. A vezes 0 dá quanto, pessoal? Dá 0, né? Então, b igual a 1. Já temos o b. Falta o a. Agora vamos pegar outro ponto, que é o 4, 0. Então, ponto 4 e 0. f de x é igual a x mais b. Vamos jogar todos os valores. O que nós temos? X é 4, y é 0 e b é igual a 1. Então, vamos lá. f de x, y, 0, é igual a vezes x, que é 4. Então, vai ficar 4a. Beleza?
mais B. Só que B vale quanto? Vale 1. Tá lá, ó. Então, podemos jogar o 4A para um lado, vai ficar negativo, menos 4A é igual a 1. Multiplicar por menos 1, nós temos o seguinte, ó, 4A igual a menos 1. Ou A é igual a menos 1. Esse 4 está de um lado multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, dividido por 4. Tá lá. Agora é só montar a função, né? O f de x, tá aqui, ó. F de x é igual a x mais b. Só que f de x a gente já tem um a. Quanto que vale o a? Vale menos 1/4. Então, menos x sobre 4, beleza? Porque 1 multiplica x vai dar x. Mais b, mais 1. Tá lá, ó. Tranquilo, né? Então, vamos ver qual é a função. É menos x sobre 4. Ele deu isso aqui, menos x sobre 4? Não deu. Mas ele deu o seguinte, ó. Primeiro, na verdade, a gente tem que fazer o cálculo, né? Menos x sobre 4, vamos dividir. A gente sabe que ali é x vezes 1, né? Como eu já tinha feito anteriormente. Vou fazer aqui, ó. 1 dividido por 4. Perfeito? Na verdade, vai ser negativo. Então, vai ser f de x, aqui, ó. Vai ser f de x igual a menos alguma coisa. 1 dividido por 4 vai dar quanto? 1 dá por 4? Não. Então, 0, perfeito, acrescento 1 lá em cima. 10 dividido por 4, pessoal. 4, 8, 12. 12 são 3, já passou. 10 não. Então, quer dizer, 8 não. Então, vai ser 4, 8, 2. Perfeito? Aí, 10 menos 8 vai sobrar 2. Abaixo do 0. 20 dividido por 4 dá 5. Pronto. Então, vou botar aqui, ó. F de x igual a menos 0,25x mais 1. Pronto, essa é a função. Vamos ver onde está a função. Letra A? Não, né? Porque tem 4 ali, não. Menos B, menos 0,25x mais 1, com certeza, né? Então a resposta é a letra B. Não pode ser menos 4. E aqui estaria certo, mas o menos 3 não bate, né? Então também está errado. Resposta é a letra B, beleza? Agora a próxima questão. Uma função f definida de R em R satisfaz a seguinte equação. F de 5x é igual a 5f de x para todo x real. E ele faz o seguinte, f de 25 é igual a 125. Calcule f de 1. Então, perfeito. Primeira coisa, nós temos o seguinte, a seguinte condição. F de 5x é igual a 5f de x. Perfeito? E ele deu o seguinte, ó. Ele deu essa condição aqui. Perfeito? Vou botar aqui a condição. E ele deu o seguinte também. F de 25 é igual a 125. Perfeito? Então, vocês concordam que f de 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5? A gente sabe disso, né? E f de 5 vezes 5, aqui em cima, ele percebe que esse 5 ele joga para fora. É uma condição que ele deu na situação. Então, 5 f de 5 é igual a 125. Perfeito, pessoal? De boa. Então, vamos fazer devagarzinho. 5 é f de 5 igual a 125. Então, f de 5 é igual a 125. Esse 5 está multiplicando, vai para o outro lado, que é dividindo. Perfeito? Então, f de 5, pessoal, 125 dividido por 5 vai dar 25. Pronto, nós temos aqui o f de 5. Tá? O f de 5 é esse valor. Perfeito? Mas ele quer o quê? Ele quer o f de 1. Então, f de 1, esse mesmo passo que a gente fez com a condição, a gente vai fazer de novo. Porque o 5, vocês concordam que vai ser f de 5? Quem é? É o 5 vezes 1. Que é a mesma coisa que 5f de 1. Perfeito, né? Isso aqui é igual a quanto? 25. Então, 5f de 1, vou botar aqui embaixo, é igual a 25. Então, f de 1 é igual a 25. Esse 5 está multiplicando, vai para o outro lado, o quê? Dividindo. 25 dividido por 5 dá 5. Tá lá, ó. Então, f de 1 é fácil, né? Vale quanto? Vale 5, né? Letra D de dado. Entendeu, pessoal? Passo de boa, né? Devagarzinho, a gente consegue chegar lá. Basta a gente analisar nessa situação qual foi a condição, o que está acontecendo, né? O f, aqui, ó. A condição é isso aqui, ó. F de 5x é igual a 5f de x. Ele está jogando o 5 para fora e está falando que f de 5x é igual a 5 vezes o f de x. Aí a gente vai analisando lá dentro do que ele foi dando. Ele primeiro deu o f de 25.
f de 5 vezes 5. É 25, é 5 vezes 5. Jogo 5 para fora, 5 vezes f de 5 igual a 125. Descobre o f de 5 e ele quer o f de 1. E a gente faz o mesmo processo. Porque ele depois sobrou o f de 5, né? F de 5 é a mesma coisa que f de 5 vezes 1, jogo 5 para fora. 5 f de 1 é igual a 25, e aí dá para determinar o valor, né? A letra D. Aqui nós temos a referência, né, que foi utilizada, e qualquer coisa, estamos aí. Perfeito?